Olá pessoal, vamos passar para a resolução da questão número 3 da nossa lista de exercícios. Dois móveis, A e B, percorrem uma mesma trajetória retilínea de acordo com as equações horárias SA igual a 40 mais 20t e SB igual a 120 menos 10t em unidades do SI. No instante t igual a zero, a distância entre eles era... Questão tranquila, questão não é difícil, questão muito fácil. E dá para nós resolvermos de duas maneiras. Utilizando um mero esquema, um desenho, ou se você preferir, você pode utilizar a análise matemática, fazer cálculos. Vamos, em primeiro lugar, escrever as equações horárias de cada um desses móveis. O móvel A tem espaço inicial 40 mais 20 vezes t, velocidade 20 e tempo t. O móvel B, o espaço inicial dele é 120, a velocidade dele é menos 10, ou seja, ele está em movimento retrógrado, porque a sua velocidade é negativa, e ambos estão sendo medidos no SI, ou seja, quer dizer que a posição está medida em metros e a velocidade em metros por segundo. O que o enunciado pede para nós determinarmos é qual era a distância que um móvel estava do outro no intervalo de tempo t igual a 0 segundos. Bom, há duas formas de fazer ou de resolver esse problema. Vamos fazer aqui um esquema, vamos desenhar e vamos determinar as posições iniciais de cada um desses móveis. A posição inicial do móvel A é de 40 metros. A posição inicial do móvel B é de 120 metros, ou seja, no momento em que eu comecei a analisar o meu movimento, no momento em que eu comecei a analisar o meu fenômeno, os espaços iniciais desses móveis estavam respectivamente indicados por esses valores, o espaço de A 40 e o espaço de B 120. Vamos então marcar na nossa reta de referência esses espaços iniciais. Esse é o nosso referencial, a nossa origem dos espaços. E, a partir do meu referencial adotado, vou fazer a marcação dos espaços iniciais tanto de A quanto de B. O espaço inicial de A é, no caso, 40 metros. O espaço inicial de B é 120 metros. Obviamente, se você calcular a diferença dos espaços, você vai obter 80 metros. 80 metros é a distância que separa esses dois móveis. Então, nós já temos a alternativa correta. A alternativa correta seria a alternativa C, C de casa. Agora, do ponto de vista matemático, do ponto de vista dos cálculos, como nós iríamos resolver essa questão? Ou seja, utilizando as técnicas matemáticas, de que maneira chegaremos a esse mesmo resultado, 80 metros? Muito simples. Você deve lembrar que no enunciado ele deu um intervalo de tempo, no instante t igual a zero. É o momento em que eu começo a contar no meu relógio, no meu cronômetro. Então, para t igual a zero, nós vamos descobrir os espaços iniciais. Então, qual é o espaço de A quando o tempo era zero? O espaço inicial de A é 40 mais 20 vezes zero. 20 vezes 0 é 0, com mais 40 é 40 metros. O espaço de B é 120 menos 10 vezes 0. 10 vezes 0, 0, mais 120, 120 metros. Portanto, a diferença entre o espaço de B e o espaço de A no instante inicial 0
é 120 menos 40. Isso vai dar exatamente 80 metros. Novamente, mostrando que a nossa alternativa correta é a alternativa C de casa. Veja que esse exemplo ele poderia ter sido resolvido dessas duas formas, por uma análise da figura, por um simples desenho, ou poderia ter sido resolvido utilizando os cálculos matemáticos a partir das equações horárias fornecidas. Então, mais uma questão resolvida.